Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam muito bem-vindos mais uma vez, direto da cidade de Campos do Jordão, em nosso Tribuna Cast. E hoje, Tiagão Lima na mesa, tudo bem, Tiagão? Tudo jóia, Sérgio. Voz bacana que você está hoje legal, de gripe, né? Legal. E temos também a presença aqui do nosso secretário de Valorização e Cultura, Benilson Toniolo. Tudo bem, querido? Mais uma vez, Sérgio, muito obrigado. É sempre bom, tribuneiros, nós temos aqui o Benilson dividindo conosco essa bancada, né, que nos dá assim, uma dimensão do programa, da responsabilidade que nós teremos hoje. Dá uma essência boa aqui, né? Da Ibope, né? Da Ibope. Audiência. Opa, se dá Ibope. Audiência. O time está bem, o Santos, como é que tá? Não, começamos bem o programa. Começamos bem aqui com o Santista Benilson dividindo o palco. Hoje, realmente, a responsabilidade de tribuneiros é imensa, mas antes disso, antes de apresentar a nossa convidada, entre lá nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok. Vai lá, quem não ativou ainda, ative o sininho lá. Boa. No YouTube, nos assista. A audiência está bombando e realmente não é mentira dessa vez. A audiência está bombando, porque antes nós só tínhamos aqui a nossa família. Né? Agora já aumentou um pouquinho, Sérgio. Aumentou e aumentou muito, graças a Deus. Pode ser até pleonasmo, mas aumentou muito mesmo. O negócio está muito bacana. Hoje nós temos aqui nada mais, nada menos, para falar de um assunto que é extremamente relevante, extremamente sério. E quando o Benilson, ele chegou para mim e falou, poxa, por que você não traz essa convidada aqui? Porque ela está com um projeto muito bacana, né, relacionado às crianças, à família, à educação, não poderia ser diferente. E na hora eu entrei em contato e ela gentilmente aceitou aí o nosso convite. Pensei até que ela fosse falar, poxa, não, eu estou com uma agenda mais cheia. Ela estava com uma agenda cheia e hoje ela está aqui conosco, que é a nossa querida ex-secretária, né, de Educação, foi secretária de Educação de Campos do Jordão, Marta Esteves. Muito boa noite, Marta. Muito boa noite, Sérgio. Muito boa noite. Boa noite, Marta. Tiago, e muito boa noite, Benilson. Confesso que eu estava com medo da música que vocês iam colocar quando me chamassem. Porque hoje eu estava ouvindo o Dr. Luiz Geraldo e eu amei a entrevista. E quando ele tocou Tropa de Elite, aliás, muito apropriado, eu falei, ai meu Deus, tomara que ele não coloque nenhuma música para se referir a mim, que eu vou ficar... Pô, mas a próxima vez, Douglas, a próxima vez vamos pensar numa música aí, porque... para a gente convidar a Marta, né? Aliás, eu quero falar antes, bom, além da sua voz, eu gostaria de ouvi-lo, Benilson, de novo. Assim, se você tivesse olha que voz. Eu ia sugerir para você botar o hino do São Paulo. Opa, boa. O hino do São Paulo. Não, a Martinha é filha do grande Mané Esteves, o Mané Cabaça, um dos maiores jogadores de futebol que essa cidade já viu jogar. Que bacana. Uma família de boleiros, uma família de gente da bola e São Paulina ali toda mesmo? a prova. Que legal. Casada há 25 anos com um palmeirense. Ele está feliz. Sério Esses dias mesmo? me perguntaram como é que está o seu marido com relação ao Palmeiras. Falei, olha, fala bem o português, claro. Tá insuportável. Fala aí o nome do marido palmeirense. Antônio Fernando. Antônio Fernando? Joseense e palmeirense. Parabéns, porque ó, nós estamos bombando aí, nem tem mais emoção assistir o jogo do Palmeiras, né? Mas nós estamos bombando e rumo a Libertadores aí, novamente aí. Vamos para o Mundial. Vamos ver se né? dessa vez Você vai. acha que vai, Sérgio? Vamos não, vocês vão. Boa viagem, bom prazer. Coitado. Dessa vez com certeza, mas a gente vai conseguir. A minha vingança, Sérgio, é falar para ele que meu time é Não. mundial. Ô, Marta, vou ter que pegar um grande... O nosso time. Nossa. O nosso. Aqui. Realmente, eu estou vendo aqui hoje, então, nessa bancada, né, nós temos 2 São Paulinos, um santista, um Pano palmeirense. de fundo é feio. Né? Né? E professora Marta Esteves. Eu amo verde, não tem problema. Eu tô E é sempre de verde, eu tô claro. sempre de verde. É. Marta, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite, né? E para falar de assuntos tão importantes para a sociedade, você que é professora, foi secretária durante 8 anos, né? 9 anos. 9 anos. Ah, é 9 anos 9 secretária anos. de Educação. Fiquei 8 com o Fred e 1 com o Marcelo. É, e são 40 anos de carreira? 17 de dezembro, eu faço 40 anos que eu me formei no antigo magistério, final de 83, 84, janeiro de 84 já estava na sala de aula trabalhando. Que Então, bacana. 40 anos, uma vida dedicada à educação. É. Feliz por isso, Muito. por ter escolhido essa área? Muito, muito mesmo. Foi, assim, a escolha certeira. Foi por acaso, não tinha... Quer dizer, quando eu era criança, assim, aquela coisa que você vai ser quando crescer professora. Mas eu não venho de uma família de professores.
E aí, na época, a gente terminava a 8ª série, né, que era o antigo ginásio, ia para o TCC, todo mundo caía no TCC para fazer o 2º grau. E o primeiro ano era o primeiro ano colegial. Terminava o primeiro ano do colegial, você tinha que fazer opção, se você queria continuar no magistério, continuar no colegial ou ir para o magistério. Eu fiz a opção para continuar no colegial e fui para a minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, a diretora da escola me ligou, brava, e falou bem assim: Marta, eu mudei a sua opção e você vai fazer magistério. Aí adivinha que eu respondi para ela? Sim, senhora professora. É a professora Cidinha Ramiro. Eu conto essa história sempre que eu posso. Aliás, eu dediquei, né, quando eu concluí meu mestrado, eu fiz uma parte da dedicatória da minha dissertação a ela, para ela ter. Eu falo que ela que foi a responsável por eu ter ido para o magistério, porque não estava nos meus planos. E, por fim, fui, me apaixonei. E ela justificava depois, e até hoje ela fala isso: você tinha alma de professora. Então, você era um talento que não podia ser desperdiçado. E ela já me acompanhava desde o ginásio, porque ela tinha sido minha professora, e ela dizia isso, que eu tinha alma de professora. Então, que eu não podia desperdiçar o meu talento com outra coisa. E, por fim, rapidamente fiz pedagogia, fiquei minha vida toda, não só em sala de aula, acho que metade da minha vida foi fora de sala de aula, em cargos de gestão. Mas eu sou muito feliz e muito grata a Deus, primeiramente, e a ela, e a todas as pessoas que me ajudaram a trilhar minha trajetória de 40 anos. 40 muito anos bom. de histórias, hein? Muito e bom. Muita coisa boa para ser aproveitada aqui, hein, Sérgio? E o Benilson que diga, né? Porque o Benilson também fez uma dobradinha de secretários, né? Com secretária. Eu né? tive a grande alegria, e foi um prazer, uma honra para mim. Aprendi muito, e aprendo ainda, mas o que eu aprendi com a Marta e com a Duda, né, na Secretaria de Educação, eu na Cultura e ela na Educação, foi muito. A gente fez uma dobradinha muito bacana, a gente desenvolveu muitos trabalhos juntos sob a liderança, primeiro do Fred, depois do prefeito Marcelo. E a Marta tem, ela tem uma contribuição que eu gostaria já de citar, Sérgio, se você me permite, que assim, a Marta ela tem uma contribuição fantástica que é um feito histórico que ela tem na cidade, né? Porque, como ela mesma diz, a equipe de educação pública de Campos do Jordão sempre foi muito qualificada, sempre foi muito bem treinada, sempre foi muito bem preparada para conduzir a cidade. E a Marta conseguiu, com a equipe dela, durante o governo do período que ela ficou à frente da secretaria, transformar a educação nessa cidade a ponto dela sair da educação pública de Campos, ser uma das piores avaliadas em um dos índices de avaliação, para a primeira colocada entre as 39 cidades do Vale do Paraíba. Então, foi um momento histórico. Eu lembro muito de uma foto da Marta segurando, que ela não sabia, ela segurando o jornal. No dia do meu aniversário. No dia do aniversário dela, alguém foi lá e deu o jornal. Olha aqui o jornal. Está na página da educação que Campos do Jordão tinha saído de 38º lugar na educação pública, na avaliação da educação pública, para 1º lugar. Então, isso eu vou levar e vou contar essa história para sempre. Eu tive o privilégio de ver isso acontecendo, né? Então, isso é muito bacana. Então, a gente costuma dizer que o legado de um homem público, de uma pessoa pública, é a história que vai contar. Então, a história da Marta, além de todas essas histórias que ela vai contar aqui hoje, ela tá o lugar dela na história está muito bem guardado por conta desse trabalho maravilhoso que ela e a equipe fizeram em prol da educação da cidade. Parabéns, parabéns. Obrigada. Maravilha. O Benilson, a gente se trata por irmãozinhos, né? Eu chamo de irmão, ele me chama de irmã, maninho. E a gente, além das parcerias profissionais, a gente teve uma parceria legal que meu pai teria feito 100 anos em 21 de março de 2020, se alguém se lembra o que aconteceu nessa data, né? O dia que o mundo parou, o dia que o Brasil parou. É verdade. E eu fiz um livretinho com a história do meu pai, com essas histórias de futebol. E o Benilson, que foi o revisor do livro. É um livreto, não é um livro, mas ficou muito bonito, né, Benilson? Eu narrei um gol do pai dela, que aconteceu não sei que ano. 1940. É mesmo? Você lembra? Olha Como é que era? Como que foi? Como é que Eu não foi? lembro do gol. A narração. Não, eu não lembro da narração. Foi quase o Fiore Giliotti. Então. Foi o Mário? Foi o Mário. Mas nós temos... O futebolista número 1 de casa é o Mário. A gente tem um projeto na Secretaria que chama Culturalmente Jordanês, que é para entrevistar as pessoas. Eu fui entrevistar a família Esteves. E o Mário me contou uma história de um gol que o pai dele fez uma vez. E assim, ele contava e a família inteira chorava. Ele chora um pouco, né? Então, a família inteira chorava contando. E aí, na hora que a gente foi editar o vídeo, eu narrei o gol, né? Que o Mário me contou.
que foi um jogo contra o Grande Hotel, que o time dele, que era o CJ, era o Campos do Jordão Campos do Jordão Futebol precisava empatar o jogo, estava perdendo de 2-1, e o pai dela nunca ia para o ataque, ia sempre o irmão, que era mais novo, o filho dele, o Mário. E naquele lance ele falou, não, fica aí que vou eu. E aí o Mário ficou na zaga e o pai foi. Aí não bate, rebate, a bola sobrou pro Mané Cabaça, ele puxou ele de costa pro zagueiro, puxou de um lado, puxou do outro. Quando ele virou, ele meteu de esquerda. A bola bateu no travessão e caiu dentro do gol. 2-2. E é um lance para quem gosta de futebol. Vira aquela, né? Foi uma coisa linda. Né? Enfim, legal. por isso que a gente se trata dessa forma Irmão, de né? mania, porque é muito legal. E só com relação a essa questão do livretinho, da história do meu pai, não foi possível no dia, a gente ia fazer um evento no campo, mas a pandemia, uma semana antes o Fred chamou, fecha tudo, para com tudo. tudo. Mas enfim, É uma fase um pouco Tá lá. difícil, né? foi E bastante. aí também, além de tanta atividade durante esses 40 anos, né, tantas ações em prol da educação, nós temos aqui hoje tribuneiros, e essa também é um dos ingredientes, né, que nós vamos estar conversando aqui, de interesse público, né, que é o projeto da Marta, que se chama Mais Vida, Menos Tela. É isso mesmo? Menos telas. Menos telas. Mais vida, menos telas. Sim. Como surgiu aí esse projeto? O que consiste esse projeto? Fala pra gente. Legal. Na verdade, esse projeto ele está todo. O início dele se deu enquanto secretária. Porque, assim, durante a nossa gestão, a gente fez muitas parcerias, a gente teve muita facilidade de ter parceiros, a gente abriu as portas, a gente teve parceiros muito importantes. E, por meio dessas parcerias, Sérgio, a gente conseguiu fazer muita formação. A gente realmente elevou o número de formações para os professores por conta dessas nossas parcerias. E uma coisa que eu gostava muito de participar das formações. Eu realmente era uma secretária que participava. E uma das nossas parceiras foi uma fundação que era totalmente voltada para a educação infantil. Eu comecei a prestar atenção um pouco mais na educação infantil, porque, geralmente, a gestão está mais voltada para o ensino fundamental. Melhoria do IDEB, questão da avaliação. Quase todas as ações são muito voltadas para a educação, para o ensino fundamental, que é dos 6 aos 14 anos. A educação infantil, muitas vezes, ela fica um pouco relegada ao segundo plano. E eu comecei a prestar atenção, por meio dessa formação, na importância da educação infantil. Quer dizer, mais amplo do que a própria educação infantil é a primeira infância. A primeira infância é a fase mais importante da vida do ser humano. Tudo que você fizer de bom para uma criança do 0 aos 6 é uma poupança que ela vai levar para o resto da vida. E tudo que você negligenciar ou não fizer, e eu estou falando de escola e de família, tudo que você não fizer, infelizmente, também acontece a mesma coisa, ela leva para a vida toda. Então, eu comecei, né, a questão da importância da primeira infância. E, numa dessas formações, também a gente começou a estudar a questão do tanto que as nossas crianças, isso eu estou falando Campos do Jordão, mas isso é uma questão geral. Geral, né? Isso. As crianças sendo criadas, vivendo muito distantes da natureza. Descobri um material, eu comecei a estudar sobre esse material, chamado Desemparedamento da Infância. A gente começou a fazer algumas ações, algumas escolas nossas, eu ainda falo nossas, viu? A secretaria ainda está em mim. Algumas escolas do município já tinham muito essa facilidade, ambientes, né, com muito verde, com muita possibilidade das crianças estarem fora da sala de aula, outras nem tanto. A gente começou a visitar algumas escolas com esse viés. Mas aí eu costumo falar, né, que, infelizmente, o que se abateu sobre as nossas cabeças? A pandemia. A pandemia, E aí, né? nós todos somos sobreviventes à pandemia, né? E aí tudo não era possível mais fazer nada. Mas enquanto, né, na pandemia e a gente trabalhando, mesmo que alguns dias, algum tempo à distância, tudo, eu comecei a estudar esses dois fenômenos: a questão da ausência de natureza e do excesso de telas para as crianças. E estes dois fenômenos pioraram muito com a pandemia. Né? As crianças ficaram, até por conta do isolamento social, da necessidade de distanciamento social, crianças ficam em casa, todo mundo fica em casa, e como é que é a forma de você garantir o mínimo que fosse de atividades educacionais? Por meio das tecnologias. E isso
aumentou ainda mais a questão do uso de tecnologias pelas crianças. Quando foi... o meu plano era deixar a secretaria em 2020, eu sairia junto com o Fred. Mas acontece que em 2020, final, né, já caminhando para o fim de 2020, não tinha ninguém na escola, as crianças todas em casa, aquela situação complicada. Eu conversei com o Marcelo, falei, eu vou ficar esse ano ainda para a gente conseguir garantir, né, o retorno das crianças em agosto de 2021. Aí eu lembro que em agosto de 2021 começou a chegar pedido de fono para as crianças, fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Mas assim, gente, se o normal era chegar 1 ou 2 por semana, começou a chegar 30, 40, era uma coisa absurda. Nem que a gente tivesse um exército de fonos, a gente não daria conta. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo. As crianças voltaram da pandemia, ou foram pela primeira vez para a escola depois da pandemia, e não sabem falar. Por quê? Ficaram em casa por 1 ano e meio, 2 anos, sem se comunicar, se comunicando muitas vezes pelas telas. Aí eu falei, então, já eram 2 pontos, né? A questão da ausência de natureza, a questão do excesso de telas. Em dezembro de 2021, eu deixei realmente como eu estava programada para deixar a secretaria, e eu comecei a estudar sobre esses 2 fenômenos. E aí adquiri 2 livros, eu falo que são os 2 livros que baseiam todo o meu trabalho. O primeiro livro, que se chama, tem vários vídeos sobre ele, é A Última Criança na Natureza, que é de um norte-americano chamado Richard Louv, e ele fala o quanto as nossas crianças estão afastadas da natureza e o quanto isso faz mal para a vida delas. E o segundo livro, que é extremamente impactante e assim, ele é considerado um best-seller e considerado um livro, é um caso de saúde pública hoje, que é a questão do excesso de telas. O livro se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. E, infelizmente, eu não trouxe, mas eu queria mostrar a capa dele aqui. Na capa está escrito assim: porque, pela primeira vez, os filhos estão menos inteligentes que os pais. E esse livro é de um francês chamado Michel Desmourget, e ele explica lá e fala, né, uma série de... todo baseado em estudos, quantidade de horas que as crianças ficam em frente às telas. Então, tem lá um resumo, no finalzinho do livro ele dá um resumo. Cerca assim, de 1.000 horas na primeira infância, 1.750 horas no ano. E quando chega na adolescência, assim, 5 horas por dia, 6 horas por dia, 8 horas por dia. É mais ou menos o que as crianças estão ficando frente às telas por dia. Então, assim, até 2 anos, cerca de 1 hora, de 2 a 5 anos, cerca de 2 a 3 horas, e acima dos 8 anos, 5, 6, bom, enfim, tem lá, agora eu não lembro de cabeça, mas é assustador a quantidade de horas que as crianças ficam em frente às telas. Só que o que significa ficar em frente às telas? Ah, estão estudando. Não, não estão. Boa parte desse tempo é gasto com jogos, se forem um pouco maiores, e principalmente os meninos que gostam mais, os jogos mais violentos, com as dancinhas dos aplicativos, das redes sociais, com aplicativos de mensagem, quer dizer, com fim recreativo, é esse termo que o francês usa, fim recreativo. E isso está fazendo com que a criança e o adolescente estude menos, tenha menos possibilidade de não fazer nada e de ficar no tédio e de criar. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um videozinho, uns 2 meses atrás, o videozinho tem 50 segundos, e que eu explico no vídeo a questão da triangulação. A criança que está... Vou até virar para cá. A criança sente, né? Não tem nada para fazer, tédio, ela cria uma situação e vai para a brincadeira. Então, é uma triangulação, tédio, a imaginação, a criatividade, uma brincadeira. Uma criança com o celular na mão, ela sente o tédio, já um joguinho. Sente o tédio, uma brincadeira. Ela não faz essa triangulação, então ela não cria, não imagina. E isso é comprovado por uma série de estudos. E quando eu falo desse assunto, um monte de professora fala para mim, realmente as crianças estão sem criatividade, realmente as crianças estão ficando sem imaginação, realmente
as professoras meio que corroboram com isso que eu falo, porque elas estão vivendo na pele ali o quanto que as crianças estão deixando de aprender, de estudar, de mão na massa. As crianças... É tudo pronto, gente. É tudo pronto. Então, está ficando muito sério essa questão. E, assim, eu gosto muito de falar uma coisa, meninos, porque eu seria muito incoerente estar falando isso aqui num podcast, né, usando 100% de tecnologia. Não se trata de tecnofobia, não é fobia da tecnologia. Eu não desgrudo do celular a hora do dia, porque o tempo todo agora, até por conta da rede social, depois eu comento sobre isso. Mas é adequar. Porque senão daqui a pouco o pessoal vai achar, né, os tribuneiros, que nós estamos aqui banindo o celular. Desliga. Desliga tudo aí, as telas, mas esse não é o caso, né, professora? De jeito nenhum. É assim, é adequar o tempo de uso à idade. Nós estamos falando de criança, nós somos adultos. E, assim, tem horas que eu fico bem atordoada com tanto que... Porque, assim, minha rede social eu tinha 4.000 seguidores, 2.000 seguidores em dezembro, eu não tenho certeza. Hoje tem 60 mil. E eu respondo, quase todo mundo que me acessa, eu respondo. Então, assim, tem dia que eu fico muitas horas no celular respondendo. Agora, professora, aproveitando já o gancho de todo esse assunto que é muito, assim, importantíssimo hoje, né? Somente desde a primeira infância, que é muito legal ter ouvido isso. Nos dias atuais, hoje é praticamente impossível a gente se imaginar sem o celular, né? Pela facilidade que eles nos trazem a tecnologia, esse fácil, rápido acesso, né, que nós temos sobre a informação, e essa informação instantânea, que automaticamente aconteceu, você já tem ali aquela informação diretamente na tela do seu celular. Agora, isso para mim uma pergunta. Quais os aspectos que essa dependência pode causar no cérebro de uma criança? O autor francês que eu falei, ele usa um termo muito pesado, Tiago. Ele fala em devastação cognitiva no cérebro das crianças. Mas, assim, também já vou, né, costurando algumas coisas. Um bebê até 2 anos, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é 0 de telas. Certo. 0. Nem, no máximo, para fazer uma chamadinha de vídeo com a avó que está em outra cidade. Ficar 3, 4 horas ali assistindo Galinha Pintadinha, ficar assistindo... Não pode, tá? Não pode. Por quê? Porque vicia. Tem inúmeros videozinhos na internet de crianças que estão brincando, né? Liga a televisão, liga o celular, fica estática. Não faz outra coisa. Então, ele causa uma dependência muito grande e também a criança pequena, a criança até na primeira infância, ela tem é a idade que ela aprende a andar, correr, falar, se relacionar. Tudo isso, ela não precisa do celular para fazer tudo isso, né? Ela precisa de relacionamento humano, olho no olho. A gente está cansado de ver adolescentes hoje que não olham para as pessoas. É verdade. Ficam parecendo uns zumbizinhos ali, que ficam só na tela. E muitas das vezes a pessoa parece que quando você vai ter algum diálogo com essa... Até mesmo com algum adolescente, você vê que a pessoa não consegue, não tem nem muito argumento, a pessoa não consegue ali desenvolver um assunto, né, um bate-papo, por exemplo. Não, ela consegue até um certo limite. Pois para, celular. Ela não entende o que você está falando. Não entende o que você está falando. Processa. Então, a tragédia cognitiva... devastação cognitiva. Devastação cognitiva, que é aquela que o autor usa, do livro que você referiu, ela é muito mais séria, ela é muito mais profunda, porque a gente está falando de entendimento básico da vida, do entorno. Não é? Quer dizer, a vida se resume à tela. Sim, exatamente, Benilson. A vida se resume à tela. Então, isso é muito sério, gente. E aí, de vez em quando, eu não conhecia essa categoria, né, dos haters, né? Os haters. Os odiadores da internet. De vez em quando eu recebo lá. Então... joga fora toda a tecnologia, os celulares, volta para o tempo de usar carvão. Não se trata disso. Não é isso. Eu falei agora há pouco, não é tecnofobia, é adequar. Uma criança pequena não precisa disso. Professor, e como fazer isso? Como adequar a isso? Nós estamos aqui, a tela de um computador, de um celular, está transformando as crianças, digamos assim, ou fazendo delas mais ignorantes. Quem são os mais ignorantes? Os pais
ou as crianças, porque qual é o grau de responsabilidade dos pais, né? Porque eu vejo muito isso. A criança está chorando, então vamos dar o celular para ela calma. Criança, chupeta eletrônica. Criança está lá na praça de alimentação, aí tá aqui berrando, indo para lá, para cá, dá o celular, ela vai e joga um joguinho lá. Qual é o grau, né? Porque nós adultos também, nós somos muito culpados, né? Por isso, porque nós não vivemos sem o celular. Se você esquece o celular, parece que o mundo acabou no seu dia, porque todos os nossos contatos estão aí, enfim, né? Então a gente acaba, inclusive, eu me lembrei agora, uma propaganda de uma empresa americana de celular, que é muito interessante até. A criança, ela nasce, tá lá a mãe, né? E aí a criança nasce, já dão para ela um celular. E ela sai, uma criancinha, um bebezinho, ela vai montando, ilustrando, ela vai tirando foto de todo mundo no hospital, né? Das enfermeiras, tal, e fazendo selfie. Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. É criativo no sentido de venda, né? Mas, porém, é muito complicado já, porque nos passa realmente aquela mensagem de que a criança ela já tem que nascer com o celular. Então, às vezes, eu não sei mexer em alguns programas, mas eu vejo uma garotada de 2, 3 anos de idade, que ela mexe em tudo. Entendeu? Então, voltando à pergunta, qual a responsabilidade dos pais? Talvez esse termo ignorante seja no sentido um tanto quanto figurado da palavra. Não é que eu estou chamando todo mundo de burro aqui, não é isso por conta do aparelho celular. Sim. Né? Mas os pais têm responsabilidades nisso. Né? Sim, tem responsabilidade. Eu gosto de dizer isso, que eles têm responsabilidade. Eu não diria culpa. Até porque, gente, ninguém sabia. Né? Até alguns anos atrás, a gente não sabia o que ia acontecer com esse frisson da tecnologia. Eu fiz mestrado, Sérgio, em 2008, e o meu mestrado foi em tecnologia educacional. Na época não existia a mobilidade que a gente tem hoje, porque a gente tinha os celulares, mas ele não tinha internet, né? Então, enfim, era outra coisa. Era um aparelho para fazer ligação. No máximo tinha uma mensagem, eu não lembro mais nem como é que era. E eu lembro que no curso eles falavam assim para a gente, ninguém sabe a que caminhos a tecnologia vai nos levar. E hoje a gente ouve a mesma coisa do pessoal que está desenvolvendo inteligência artificial, a gente não sabe onde que vai parar. Né? Então, assim, eu não gosto de dizer, os pais são culpados. Tem pais que negligenciam, sim. Mas o que eu tenho visto é que não se sabia, as pessoas não tinham consciência. Então, o primeiro ponto para pais que estão nos ouvindo é tomar consciência, é se conscientizar de que nós temos um problema. Nós temos um problema chamado excesso de telas para as crianças pequenas. Né? E para os adolescentes também em excesso. Mas aí adolescente é uma outra questão que daqui a pouquinho, se vocês me permitirem, eu chego nisso. Então, assim, a partir do momento que o pai está sabendo, ele tem que tomar providências. Esses dias, eu recebo muita mensagem de mãe, muita mesmo. Uma mãe me mandou uma mensagem. Professora, minha filha está viciada. Eu não lembro se é filha ou se é filho, mas enfim. Está viciado, o que eu faço? Eu falei, só pode me ajudar? Eu falei, posso, claro. Acho que eu até conversei no particular para não ficar expondo a pessoa. Aí eu falei, primeira pergunta, mãe, qual a idade do teu filho? Ela, 1 ano e 7 meses. Eu, quê? Falei, se você falasse que ele tem 5, 6, ela falava, não, 1 ano e 7 meses. Tira agora. Ele vai chorar? Vai chorar, claro que vai. Porque vicia, gente, o poder de vício é muito... Porque são muitos estímulos. Luz, né? Tudo muito luz, bonito, tudo muito bonito. Né? Então, vicia rapidinho. Então, tira, pronto, acabou. Se a criança é maiorzinha, 3, 4 anos, dá um pouco mais de trabalho, mas também tem que tirar. Quando a criança já é um pouco maior, é explicar para ela, meu filho, minha filha, você pode ter celular, sim, mas com horários, com a supervisão dos pais. E falando agora de adolescentes, eu gosto de usar essa metáfora. Né? Ninguém aqui deixaria o seu filho ou seu neto numa Avenida Paulista, 11 horas da noite. Solta ele lá e vai embora para casa. Ninguém faria isso. Em sã consciência, ninguém faria isso com o filho, com o neto. Mas a gente faz isso com os nossos adolescentes, deixando eles no quarto, porque não há supervisão de pai e mãe. E quantos adolescentes e jovens passam a noite jogando? Passam a noite nas telas.
E às vezes dormem com o celular embaixo, para não perder nenhum detalhe. Aquilo faz um mal para o sono. O sono é a necessidade número 1 do ser humano. Vai para a escola no dia seguinte arrasado, não consegue aprender, não consegue se concentrar, não consegue ter foco. E uma outra questão muito séria, eu estava ouvindo, aliás, eu queria mandar um abraço para o doutor Luiz Geraldo, porque eu adorei a entrevista dele, foi muito bacana. Ele falou da questão de golpes pela internet, sim. E falou dos nudes, e falou também não sei se ele usou o termo, né, da deepfake, por exemplo. Você pode estar conversando comigo pela internet correto. E não sou eu. Sim. Né? Está usando a minha voz, a minha imagem, e não sou eu. Imagine os adolescentes dentro do quarto, com as portas trancadas, que na cabeça do pai eles estão na segurança do quarto deles. Um adolescente de 12, 14, um jovenzinho de 14, 15, que não tem o córtex pré-frontal desenvolvido, que não tem juízo. Mas não é que ele não tem juízo, ele não está pronto para ter discernimento das coisas. Entra, enfria uma atrás da outra, porque os perigos estão rondando, né? Então, eu falo, pornografia e pedofilia não é invenção da internet, sempre existiram. Mas sim. agora está pior, por conta da facilidade ao acesso. Facilidade ao acesso e do anonimato, por conta dessas possibilidades. E olha, e cada vez mais eu vejo, principalmente os adolescentes, eles começam a ter, depois dessa entrevista com o Dr. Geraldo, você começa a observar um pouco mais. Ele já tem aquele macetezinho de como burlar um sistema, de como, até mesmo de como aplicar pequenos golpes. Gente, são assuntos realmente complicados, né? Assustadores. Você parar e imaginar assim, meu filho está lá dentro de casa, seguro jogando um jogo, tá, tudo bem, mas muitas vezes você não sabe o que ele está fazendo por trás desse jogo. Então, Thiago, mas assim, é tão importante, né, o Tribuna Cast trazer esse assunto à baila, porque, veja só, eu quero me colocar agora no papel da mãe. Certo. No lugar da mãe. Não estou querendo demonizar ninguém, mas veja, sim. de uma pessoa que sai para trabalhar às 6 horas da manhã, que pega 4 ônibus para chegar no trabalho lá em São Paulo, que pega metrô, que trabalha o dia inteiro e que é demandada quando está fora do horário de trabalho pelo WhatsApp, por exemplo, pelo aplicativo de mensagens. Não se desconecta. Como é que essa mulher, que é a realidade de grande parte da população, como é que esses pais conseguem controlar isso ou minimizar esse problema? É uma situação complicada, porque se a criança também aprende pelo exemplo, o exemplo que ela tem em casa é o da mãe online 24 horas para não perder o emprego. E o pai online 24 horas para não perder o emprego. Como a Marta falou, como a professora disse, é do irmão assistindo a aula pela internet e deixando na câmera desligada lá. É um problema sério que a sociedade precisa começar a discutir de forma mais profunda. Por isso que eu acho que esse trabalho que a professora faz é fundamental. Chamar a atenção, porque a gente está falando de uma mudança histórica na caminhada do homem sobre a Terra, Sim. eu acho, Marta. Assim, não é uma questão comportamental, é uma questão que a gente não tem por onde escapar. A gente não vai... A internet não vai... A tecnologia não vai acabar, ela vai continuar. A questão da inteligência artificial me assusta sobremaneira, porque assim, você está falando do fim do ciclo de profissões inteiras. É muita coisa, né, Ivo? Eu acho que sim. Agora, de que forma os pais... acho que valeria a pena essa discussão também. De que forma os pais conseguem, diante dessa situação de sobrevivência, controlar isso, já que ele é obrigado a estar sujeito a esse tipo de realidade também. É uma coisa que não tem fim, né? Uma coisa, né, Marta? É uma coisa que vai girando e que não tem fim. Eu costumo dizer assim, cada caso é um caso, né? Não dá para você... Não existe receita. As mães me pedem, às vezes, alguma dica, eu falo, olha, depende muito do contexto familiar, depende da idade do seu filho, depende de uma série de coisas. Mas uma situação que é fundamental, e isso acho que é para tudo na vida, né? É haver diálogo entre pais. Né? O filho, se ele está ficando horas e horas na frente das telas, no seu quarto, pode estar enfrentando algum problema, esse problema pode piorar se ele não tiver como se abrir com a mãe, se ele não tiver como se abrir com o pai. Então, assim, estabelecer esse canal de diálogo, combinados com os filhos. Filho, você pode usar? Claro que pode. Eu falo muito isso. Não adianta você chegar lá você me ouviu hoje, vai ficar apavorado, vai entrar lá no quarto do seu filho, vai arrancar tudo, quebrar tudo.
Esquece, gente, não resolve. Vai criar raiva, vai criar uma situação de muito estresse na família. Não é isso. É se aproximar do filho. O filho tem que ter confiança, ter os combinados. E, para quem está nos ouvindo e que tem filho pequeno, não deixar ficar nessa situação. Né? Porque, assim, existem outras possibilidades. Por que eu insisto muito nessa questão da natureza? As crianças perderam o contato com a natureza. Faz um mal tremendo, gente. A natureza ela é uma fonte, ela é um remédio natural para a criança. Eu sigo alguns pediatras que falam isso. Ela é um remédio natural, né? Sem efeitos colaterais para as crianças. Tem um pediatra maravilhoso que se chama Daniel Becker, ele fala isso. A natureza é uma fonte inesgotável de saúde, é um remédio sem efeitos colaterais. Então, colocar a criança um pouco mais em contato com a natureza. E, assim, não pode desconsiderar o que o Benilson falou, a questão da sobrevivência da família. Uma outra coisa que é bastante interessante e, se possível, a família contar com rede de apoio, contar com sogra, com sogro, com vó, com vô, com vizinho, com quem quer que seja, que todos falem a mesma língua. Ah, mas tá todo mundo ali no celular, viu, Marta? Eu só acho que falta um pouco daquela criança lá, tirar um pouquinho o chinelinho e começar a pisar mais no chão, sentir mais... Claro, tá faltando isso, não tá? Com certeza. Tá faltando. Com certeza. Muitas vezes até brinca, Sérgio. Você acha? Que falta, às vezes, a criança tirar um pouco o chinelinho e pisar, machucar o dedinho, não machucar da forma, tipo, pisando uma pedrinha, sabe? Bolinha de gude, uma bolinha de... carrinho de rolemã. Não tem, Benilson. professora, não tem. Hoje em dia a gente não vê tem. que realmente está sendo... E outra coisa, eu acho interessante sobre o estímulo. Ah, filho, você ficou 2 horas no celular. Ah, dá o celular aqui. Daí a criança faz aquela birra. Aí, na minha concepção, tá? Também não pode haver o quê? A troca. Olha, me dá o celular que eu te dou isso. Eu acho que seria um outro estímulo totalmente que iria... Por isso que eu falo, não tem uma receita pronta, mas tem algumas coisas que a gente pode ir dizendo. Às vezes eu estava fazendo uma caminhada num parque e vi uma cena que eu falei, que vontade de ir lá falar, mas também não posso ficar arrumando confusão na rua, né, gente? Fala a cena aí, dá. professora. Que cena que você viu? Pode contar. Não, eu ia contar mesmo. Pode contar. A gente gosta de saber criança brincando na balança, uma menina não era muito pequena, devia ter uns 5, 6 anos, assim. Mas a balança era um pouco alta e ela não estava conseguindo subir a balança. Ela estava tentando se pendurar pela corrente, assim. E a mãe... Com o celular. Assim, né? Eu dei uma paradinha, cutuquei o Antônio, que estava do meu lado, ficou olhando, assim, falei, né? Você fica até meio sem graça. Mas dá vontade, né? De ir lá e falar. E a menina subiu, a menina conseguiu subir. E também, se a menina subisse e caísse, a mãe estava com a cara enfiada no celular. Então, assim, falta tempo de qualidade dos pais com os filhos. Nesse aspecto, eu acho que os pais merecem um puxão de orelha, assim. De terem dado o celular e não saberam o que ia dar, ninguém sabia. Mas agora que a gente já sabe, porque esse assunto está... Né? Eu tenho falado desse assunto incansavelmente. Eu tenho dado palestras, eu tenho feito lives, eu tenho... Professora, e o que pode fazer uma criança hoje sem celular? Um mundo de coisas, mas muita coisa mesmo. Jogar bola, né? Comprar outro. Subir na árvore. Esses dias eu não consigo lembrar onde que eu li isso, mas eu ouvi isso, que um ortopedista... que esses dias chegou não foi aqui em Campos, tá? Alguma situação que eu devo ter visto na internet. A criança estava andando de bicicleta, caiu e quebrou o braço. Que o ortopedista falou assim, nossa, fazia tempo que eu não consertava o braço de uma criança que caiu da bicicleta. Porque dentro do quarto eles não se machucam. Não fisicamente. Certo, quer dizer, até se machucam, sim. Deixa eu contar uma história terrível aqui para vocês. E é óbvio, né, que eu jamais diria quem é a pessoa, até porque eu não conheço. Mas... um dos vídeos que eu postei e que fez, assim, teve muita repercussão, comecei a receber muita mensagem. Eu lembro que eu tinha passado quase que um dia respondendo mensagens e até que 6 horas da tarde me chegou uma mensagem que, assim, me derrubou. Marta, eu queria te contar que o meu filho se matou em novembro por conta dos desafios perigosos da internet. E eu só estou te contando porque eu sei que você está orientando mães. Então, eu ainda falei para ela assim, parabéns por você transformar a sua dor em ajuda ao próximo. Na verdade, foi o que me veio, né? Eu falei outras coisas, mas eu falei isso para você, você está transformando a sua dor em ajuda ao próximo. Ela falou, eu alerto mães para que não deixem os filhos tão abandonados dentro de casa.
Hoje a forma moderna de abandono é deixar no celular, gente. E aí ela contou um pouco mais, que tinha sido um desafio da internet. Ela fala, ela falou que tem certeza que ele não queria fazer aquilo. Mas ele foi desafiado e fez. Eu tenho uma amiga aqui de Campos do Jordão, que ela é alergista, não sei se é alergista, enfim, ela é médica alergista, e ela postou esses dias uma reportagem, ela estava bem nervosa, irritada com um menino nos Estados Unidos, vários meninos se filmaram, cada um na sua casa, eles tinham que tomar uma quantidade grande de remédio para alergia, para ver as reações do corpo, e um morreu. Eles todos filmaram o menino morrendo, na frente das câmeras. Esse caso desse suicídio aconteceu aqui, Campos? Esse que eu contei da mãe? Não. Então. Na verdade, ela me mandou uma mensagem que, né, eu acho que até perguntei de onde ela era, Minas, eu não lembro agora, mas não é daqui. Mas isso está acontecendo, gente, tá? Marta, isso está acontecendo quase que diariamente. Nas esferas governamentais, tem alguém discutindo esse assunto, propondo leis, discutindo isso? Desconheço. Isso é mais grave. Sim, pegando o gancho na pergunta do Benilson, por que nós não temos, então, políticas, campanhas, né, para que possam aí orientar, fazer orientação? Aí você está numa batalha tão grande orientando pais, né, a respeito dos problemas, que isso é gravíssimo. E por que nós não temos, Marta? Isso é gravíssimo e põe a perder uma série de outras políticas públicas. Não é? Porque, assim, lembra que eu comecei falando, na secretaria a gente tinha que olhar o IDEB, olhar a avaliação, pós-pandemia, olhar a recomposição da aprendizagem. Mas, quer dizer, isso pode estar inviabilizando tudo isso que nós estamos falando. Né? Então, essa questão das políticas públicas, eu acho que isso ainda não foi, talvez não tenha sido percebido. Mas eu por um outro lado, assim, como eu estou falando muito, estudando muito e toda hora estou trazendo esse assunto, eu estou percebendo todo mundo ficando assustado. Nossa, realmente, eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado nisso. Né? Ainda não tinha me ocorrido isso. Os pais que entram em contato contigo, o pai, a mãe, né, para dirimir dúvidas, enfim, para saber mais, eles já se colocam, eles já conseguem se posicionar, entender a gravidade disso e quais são as orientações que você dá a eles, dicas, enfim. Geralmente, quem manda mensagem para mim, manda pedindo algum tipo de ajuda, de orientação. Orientação, né? Então, assim, acho que eu comecei a falar e não devo ter concluído, que eu falei da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles têm uma regrinha, até tal idade, tantas horas. Até tal idade, então, assim, então já tem isso, existe essa regra. Meu filho tem... Essa mãe que perguntou, meu filho de 1 ano e 7 meses está viciado. Eu falei, esquece, não existe isso, tira, pronto, acabou. Tem pessoas que falam, meu filho tem 4 anos, tem... Cada caso é um caso. Então, geralmente, o que eu falo? Pergunto a idade e tem lá a regrinha da Sociedade Brasileira de Pediatria para ser seguida. A segunda questão é o diálogo. Estabeleça o diálogo com o seu filho. Explica para ele que não dá. Explica para ele que não pode ser. Eu estou vendo esse vídeo aqui, só aproveitar. Eu tenho 2 vídeos, 2 meus do Instagram, que eu uso a Ana Beatriz Barbosa. Eu gosto muito dela, inclusive, porque eu a entrevistei aqui em Campos há uns 10 anos atrás, primeiro ano da gestão do Fred, quando ela veio essa médica aí, ela veio naquelas palestras da Fundação Lia Maria Aguiar. E eu sou fã dela. E aí ela está falando da falta que faz a leitura para as pessoas. E ela cita aí a questão do Vale do Silício, que os CEOs do Vale do Silício geralmente não dão computador, celular, tablet para os seus filhos e meio que os obrigam a ler. Ela fala isso aí. E aí tem um outro vídeo meu que eu usei também, Ana Beatriz, ela fala que as escolas, algumas, não são todas, do Vale do Silício, o berço da tecnologia digital, na Califórnia, Vale do Silício. O que tem algumas escolas lá? Enfiada no meio do mato, sem uma tela. E aí eu tive a sorte, eu consegui visitar uma escola dessa. Foi um custo para conseguir, 20 minutos, meia hora de visita, sem foto, só tirei foto da escola, dos ambientes, não podia fotografar as crianças, até porque, se fosse o contrário, se fosse aqui, eu também não deixaria. Mas, assim, eu consegui fazer essa visita e constatar. São escolas que estudam os filhos dos CEOs do Vale do Silício e que vão para a escola pé no chão, como você falou, pisam na terra. Pisando na terra. Rola no barro.
Então, quer dizer, por quê? Aí ela faz esse questionamento, não nesse, num outro vídeo meu. Que esses... Ela usa uma expressão, ela é muito simpática, né? O que esses caras sabem que a gente não sabe? Por que é que eles não permitem a tecnologia para os seus filhos pequenos e nós permitimos? Porque alguma coisa ali foi estudado, né? Porque eu lembro dessa época de informação mesmo. Você, quando criança, ou seja, você tinha que fazer o quê? E até a secretaria, a biblioteca, né? Eu gostava muito de biblioteca. Era legal você atravessar a cidade, ir de a pé com os amigos, fazer aquele trabalho de escola. Uma delícia. Se tinha uma grana, você faz, ou no brochurão lá, ou você tinha uma graninha lá, você fazia um mimeógrafo, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia, meu amigo, o cara está na palma da mão. E muitas das vezes ainda, creio eu, que eu já tive acesso aí do pessoal da área da educação, se olha assim as provas e fala, mentira. Entendeu? É complicado, Benício. O Leandro Carnal tem um vídeo em que ele conta a história de uma sobrinha dele, pequena também, deve ter 2, 3 anos, e que quando alguém fala alguma coisa que ela não gosta, ela começa a fazer assim, ó, para mudar a página, né, Marta? Não tem isso? Deixa eu tirar você. Pega o livro da Marta. Inclusive, aí aproveitando aí da questão de estudar, que tem escolas, né? Pega a capa do livro e fica tentando passar para ver o que tem. Daqui a pouco nós vamos estar falando também aí, a professora Marta Esteves aqui é coautora, né, de um livro que foi lançado no dia 17 em São Paulo, Além da Lousa, mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Você já percebeu que as pessoas estão ficando com os dedos atrofiados? Os dedos em arco de segurar o celular. Eles estão ficando com os dedos, os jovens principalmente, estão ficando com os dedos arqueados da forma como eles seguram o celular, para poder ter um dedo livre para digitar. Começa a observar. Aqui começa a abrir um arco. Aqui no... Esses dias eu estava conversando com uma professora amiga minha, ela falou assim, eu estou percebendo que os adolescentes, os jovens estão ficando corcunda e com problemas de visão. Eu falei, olha, se eles ficarem só corcundas e com problemas de visão, o oftalmo conserta e o ortopedista conserta. É pior do que isso. Né? Estão ficando com menos inteligência mesmo, com menos habilidades emocionais, né? As crianças estão ficando sem criatividade, professora? E aí tem uma questão da criatividade, gente, que eu acho assim, é um contrassenso muito grande, porque se você pegar qualquer pesquisa hoje das profissões do futuro, metade das profissões vão desaparecer e as profissões que vão estar em alta são sempre as profissões ligadas à digital, tecnologia, mas que são profissões que exigirão criatividade. A criatividade que ela está ajudando a matar, né? Então, não sei como é que vai ser essa equação. É o fio da navalha, como diz. Essa equação não está fechando aí, gente. Tem alguma coisa aí que não está. Professora, galerinha não consegue viver, né, sem a tela, né? E eu queria saber, na verdade, né, não como tirar, lógico. Você está aqui explicando sobre manter esse equilíbrio, que é um equilíbrio, né? Aliás, é um bom senso, né? Bom senso. Você tem um bom senso, né? Mas ainda voltando daquelas questões das dicas que você dá aos pais, enfim, a respeito disso, e apontando aí problemas futuros, né? Essa galerinha tem salvação, professora? Essa galerinha que está aí essa galerinha aí que está aí já desde os 2 anos de idade, né? Que, como eu falei aqui, isso aqui não é nenhuma... Isso aqui é algo construtivo. Vemos, assim, na sociedade, muitos casos de criança. A criança lá está fazendo meio que a bagunça. Aliás, acho que tem que deixar a criançada fazer bagunça, meu. Adoro. Cair mesmo, de bicicleta e tudo mais. Se sujar, entendeu? Lá na grama. Não pode, professor, não pode ser... parar de... Está muito Nutella. O tribuneiro tem muito Nutella aqui. Vamos aqui na raiz, meu. Vamos ser raiz, entendeu? Brincar lá. Antigamente chutar o dedão no era uma delícia, não era? Se machucar, cair de bicicleta. Jogar taco. Eu quebrei futebol, eu quebrei braço pra caramba jogando futebol, entendeu? Lógico que era uma outra época. Mas assim, essa criançada aí tem salvação, professora? Não, eu acredito que sim. Eu fiz uma palestra esses dias. Foi uma palestra interessante, foi uma palestra online para uma empresa que me contratou e a palestra foi em homenagem ao Dia das Mães. Foi na sexta-feira antes do Dia das Mães. Uma empresa, acho que tinha umas 70 mães, né, que eram as colaboradoras da empresa. E aí eu perguntei para a pessoa que me contratou, que era a coordenadora do RH, falei, você quer que choque? Ou você quer que... Ela falou as duas coisas, você choca e depois você alivia. Então, claro que eu tinha que, no finalzinho, o subtítulo que apareceu lá, esperança, você não pode dizer. Sim.
jamais dizer. Eu falei, eu sou professora e sou cristã, então eu não posso perder nunca a esperança, a fé. Né? Se eu perder, falo que se o professor perder a esperança, ele está, né, no sal, porque como é que vai ser? Né? Então, assim, eu acho que existe salvação, sim, mas não existe pai e mãe que estiver nos ouvindo, uma tecla no seu celular que se aperte e resolva todos os seus problemas. Sim, vai depender muito da disponibilidade dos pais, de olho no olho, de despender tempo de qualidade com os filhos e não levar no parquinho e ficar ali, como eu contei da mãe que eu vi. E tem uma série de outras questões. Então, assim, na verdade, nós estamos viciados, quase todos nós somos, né, o tempo todo no celular, mas o tempo que você está com a criança é com a criança. É um tempo que seja 1 hora, 2 horas. Olha lá, esse dia eu estava eu tava falando isso, a quantidade de coisas que a gente faz pelo celular. A gente faz muita coisa pelo celular. Só que se tem 1 hora que é para você estar com a criança, esteja com a criança, esteja de corpo e alma, sem celular de preferência. Né? É uma outra coisa que eu gosto de dizer. Às vezes sai todo mundo, vamos fazer um passeio na natureza, todo mundo no celular. Viajei no final do ano, gente, para um parque lá, a criançada todo com a cara na tela. Os adultos, todos, ai, que lindo, que bonito. A criançadinha com a cara na tela. São situações que a gente passa, às vezes, Sérgio, você está num ambiente de festa, num ambiente de familiar, um ambiente onde você está trocando um bate-papo, né? Aí você olha para a pessoa está como? Ela se isola, né? Se isola. As pessoas se isolam. Se isola e depois quer tirar a pessoa da frente. E ainda fica bravo, né? Se você começa. Ainda dá ficar bravinho, você vai conversar ainda, cara. Pelo amor de Deus. Eu sou a favor, professora, dessa Benilson, Thiago, Douglas, eu sou a favor dessas festas. Se tem uma cesta na porta, assim, o pessoal colocar o celular. Tem um filme espanhol. O nosso chefe fazia isso com a gente. O meu ex. Fazia? Como fazia? Deixava o celular. Pô, não tem melhor coisa. Mas aí as pessoas ficam perdidas, professor. Eles falavam que dava crise de abstinência. Aí tinha 15 minutos de intervalo para pegar o celular. E falar em crise de abstinência, assim como... Eu não sei se existe, né? Mas vou perguntar. Existe uma espécie de AA para isso aí? Porque tem os alcoólicos anônimos. Tem algum centro. Porque não é possível. Deve ter algum centro de recuperação, alguma coisa que você coloca assim, todos assim, os adolescentes, adultos. Vou deixar as criancinhas de lado, adolescentes, adultos, para que eles possam passar também alguma coisa de bom, né? Fora das telas, né? Se não tem, professor, tá aí uma ideia aí de montar. Quer ver o projeto nosso? Como é que seria? Projeto. Tecnólogos anônimos. Se eu não estou enganado, não é, gente, não é essa, mas tem alguma coisa relacionada assim já, sobre pessoas que têm problema com esse lance da tecnologia, né? Sim. E eu acho que o melhor caminho seria falar assim, o tio João falar assim, filho, vem aqui, hoje você vai ajudar o tio a carpisa. Isso aí, mão na massa. Tem escolas. Talvez o melhor entendimento seja o ensinamento que a monja Cohen nos trouxe quando esteve aqui. O melhor caminho é o do equilíbrio. Sim. Ninguém está defendendo aqui... né, Marta, ninguém defende aqui a interrupção e o uso. O que existe é a necessidade do melhor uso possível. Para isso, o equilíbrio, a harmonização. A partir do momento que isso passa a ser um problema para você, e isso passa a comprometer a tua relação com os outros e com o ambiente que te cerca, você tem que repensar. Sim. Porque se for pensar bem, menos, muitas vezes dos estímulos que as crianças têm, é igual um usuário de droga. O cara usa, ele se isola da sociedade. E o que as empresas fazem também é desumano. O que as empresas fazem nos algoritmos. Que não só dos algoritmos, de submeter os colaboradores, mesmo no horário de folga, no horário que ele está com a família, ele está respondendo mensagem de trabalho, mensagem do chefe, para poder manter o seu trabalho. Então, eu acho que vai chegar uma hora, e é super importante você ter levantado essa bandeira, porque eu vejo assim, eu acho que você levantou uma bandeira. Se não tem governo discutindo isso, se não tem comitê discutindo isso, Conselho Nacional de Educação discutindo isso, alguém vai ter que levantar essa bandeira. A Marta levantou. Porque é necessário, é uma questão de sobrevivência, eu acho, da humanidade como a gente conhece. Mas sabe o que eu vejo também? Se for para entrar e mexer nessa situação, a gente vai mexer com um capitalismo muito grande. Porque as empresas, o interesse é o quê? Vender, meu amigo. Você já recebeu, professora? Recebeu, em cima disso aí que o Benilson, o Thiago está falando, já, né, no decorrer aí do seu trabalho, da sua atuação aí,
alguns questionamentos? Já sim. Até brinquei com você, os haters aí, né? Boa pergunta. Alguns, assim, perguntam qual é a fonte, e eu sempre coloco a fonte, né? Jamais, eu sou professora, né? Tenho o hábito de escrever, escrevi o livro aí, então é meu hábito por fonte, de onde que eu tirei aquilo. Então sempre eu ponho, mas eventualmente, ou a pessoa não viu, ou, bom, enfim, qual é a fonte, de onde você tirou isso? De vez em quando tem uns engraçadinhos que são ofensivos, né? Que falam umas coisas mais pesadas, essa tia véia aí, outro dia me chamou de tia véia, que eu devia ter tido a minha infância há 50 anos atrás, não teve celular, falei, você acertou 2 vezes, porque eu tenho 58 anos hoje, ou seja, a minha infância foi há 50 anos atrás. E não tinha celular na minha época, então realmente ele acertou. Só que a forma que fala, né? Então, assim, é questionamento nesse sentido, né? De achar que não, que a tecnologia, que ninguém mais pode ficar sem tecnologia. E que onde já se viu falar que essa coisa da triangulação, porque a primeira palavra nesse vídeo absurdo aí, que teve 7.800.000 visualizações, eu falo, o excesso. Pode repetir aí, professor? Um vídeo meu, esse da triangulação, teve 7.800.000 acessos. Olha só, tribuneiros, hein? Olha como esse trabalho está tomando uma dimensão. Eu fico assustada. Muito bacana. Eu fico assustada, porque eu falo assim, acho que é um desespero de causa, as pessoas... Então, assim, por isso que tá legal, porque eu estou vendo que tem muita gente preocupada. Sim. Muita gente preocupada. Né? Mas que realmente, assim, e políticas públicas, eu acho que a gente ainda vai chegar nisso. Só voltando um pouquinho à questão que você brincou do AA, que claro que já tem algumas... Brinquei não, professora. Falou sério o negócio aqui. Falei, não, brinquei nada, hein? Precisa. Acho que teria que ser DA, né? Digital anônimo. Né? Mas existe uma, não posso chamar de doença, né? Mas um fenômeno que está sendo estudado e mapeado, que é a nomofobia. Que é né, de não, de mobilidade. Então, a pessoa que não suporta ficar sem o celular, que não suporta ficar num lugar que não tenha senha, que não tenha Wi-Fi. Wi-Fi, por exemplo. Fica desesperada. Ela entra em pânico, ela tem crises de ansiedade, de querer quebrar. Então, isso já é um fenômeno estudado. Caraca. Não vou lembrar o nome agora acho que é um norte-americano que está estudando isso, nomofobia. Ele fala assim, ainda não posso classificar como uma doença. Mas é uma doença. Pô, nós vamos parar para pensar. De fato, desde quando que o smartphone, né? Pensando bem, o smartphone, o aparelho em si, ele está introduzido desde 2007. Por aí. Eu lembro que teve até uma campanha política na época para o melhoramento, não sei o que lá. Então, acho que mais ou menos 2007. Então, estamos para quantos anos já? Na verdade, a abertura das tecnologias. Abertura, né? O ministro Sérgio Mota, na época do Fernando Henrique. Sim. Mas ele está falando da internet no celular. Da internet no celular mesmo. Onde houve essa expansão. Onde a maioria você trocava os aparelhos comuns para esses aparelhos que você tinha o touch, né? Né? Então, acho que aí que foi a virada, né? Aí foi a virada da chave. Que é aí que são a geração, né, que está nascendo já com o celular na mão, né? Que é o que eles chamam de os millennials, os IG, tem um monte de classificação aí. E aí tem uma questão que o francês lá, o Demorger, fala muito no livro dele, que existe uma falsa impressão, porque a moçada que está nascendo já com o celular praticamente na mão são os nativos digitais, né? Nasceram com a tecnologia já a palma da mão. Porque eu brinco assim, que nós todos aqui, sem exceção, somos do milênio passado. Ou alguém aqui nasceu antes de 2021. Sem exceção, professora. Não, sem nenhum. Né? Todos nasceram em 2021. A criançada está nascendo no século XXI, já com o celular na mão. Então, esse pessoal que já nasce com a tecnologia na mão, então, são os chamados nativos digitais. E ele fala o seguinte, o Demorger, lá, o francês, que é um mito, que não existe. Porque o que está por trás de dizer que eles são nativos digitais? São mais inteligentes? Doce engano. Porque, na verdade, assim, eles são mais hábeis em subir um vídeo, mandar mensagem, mandar um não sei o quê. Né, ele até usa uma expressão, sobe um vídeo para o Facebook, desce não sei o que lá para o Twitter, faz não sei o quê. Mas quando você pede para ele analisar um dado, né, ir a fundo numa informação, aí eles não conseguem, por conta de que porque assim, eu falo que o dia só tem 24 horas. Se você gastar 5, 6, 7, 8 do seu dia com recreação na internet, vai faltar tempo para outras coisas. Vai faltar tempo de interação humana, vai faltar tempo de olho no olho, vai faltar tempo para você praticar um esporte, para você correr, né, na natureza, subir na árvore, vai faltar tempo para estudar, para ler.
que é a questão que eu estava falando, que a Ana Beatriz fala. Os grandes lá do Vale do Silício faz seus filhos lerem, não faz seus filhos ficarem no celular desde pequeno. Outro vídeo meu que também bombou, como diz a moçada aí, o vídeo que eu falo, que eu coloco... Pegando bem, Viralizou, bombou, gostei, professora. bombou, Viralizou. Eu tenho dois bons professores, meus sobrinhos, um sobrinho de 27, uma sobrinha de 26, um sobrinho de 22. Fantástico. São eles que estão Tá certo. me inserindo no universo da... eu vou só falar, eu não posso esquecer de falar do TikTok, mas essa coisa de rede social, há um ano o meu Instagram tem 2 anos e pouquinho, mas há uns 2 anos e meio atrás, quando a minha sobrinha falava, tia, você precisa fazer um Instagram para você. Eu falei, que jeito que é o Instagram? Ah, porque você segue as pessoas te seguem. Eu falei, que me segue? Eu não sou novela, eu não quero que ninguém me siga, eu não queria saber disso, né? Então, bom, enfim, por fim, cá estou. Mas o vídeo do TikTok, eu falo, né? Vejam o que fala o CEO da TikTok. Aí aparece o chinês lá, o CEO da TikTok. Eu pergunto para ele, seus filhos têm TikTok? Ele fala, não. Ele fala assim, meio que bate pronto. Não tem. São pequenos, têm 8, não sei lá quantos anos. E aí ele mesmo fala assim, inclusive que em alguns países as crianças são proibidas de ter TikTok só podem ter a partir dos 13 anos. Aqui... Aqui 1 ano de idade aí já Festa do abacaxi. Você tocou num assunto importante, Marta. Você acha que esse acesso à internet ele precisa ser normatizado de alguma forma? Eu tenho até medo de falar desse assunto. Não. Né? Acho que sim, acho muito difícil. Acho que vai chegar uma hora que isso vai ser... não sei se alguém vai ter que tocar nesse assunto. Eu não sei se vão conseguir. Eu tenho medo porque eu já fiz um comentário também, as pessoas acham que eu estava defendendo político AB, esquece. Uma coisa que eu aprendi, não dá para, né? Não dá para fazer isso, porque... levantar a bandeira de A ou de B, você arruma um inimigo. Então, não. Meu objetivo é ajudar os pais a tirarem os filhos das telas, dar um pouco mais de qualidade de vida para eles. E até que... Mas eu acho que sim, que tem que haver. Acho difícil conseguir, por conta do lobby das próprias grandes empresas. Né? O Thiago falou. Mas, assim, eu vejo de até que ponto seria saudável, então, esse uso do aparelho de tela. Uma criança, por exemplo. Vamos começar lá de baixo, uma criança. Bom, estímulo pequeno. A partir dos 2 anos, 2 anos, ela pode 1 horinha por dia para uma musiquinha, para um videozinho, mas 1 hora por dia com supervisão. Não pode estar na mão dela por 4, 5 horas. Você sabe que um dos maiores acessos é a galinha pintadinha. Eu vejo também, dentro dessa tecnologia, a criança nasce, a mãe já faz um Facebook para a criança. Sim. A mãe já faz um Instagram para ter seguidores daquele tempo, juro. E olha que eu conheço bastante gente. Não estou dizendo aqui, tribuneiros, mais uma vez, nós não estamos aqui, sabe, querendo, jogue fora aqui o teu celular, pai e mãe, deixa de... Não é porque tecnofobia. não é isso. Nós estamos falando com a professora Marta Esteves aqui, de um assunto, que eu vou repetir, extremamente relevante, que tem a ver com questão de saúde. Né? Saúde pública. Saúde pública, questão de aprendizado, questões de que realmente faltam políticas públicas para se trabalhar isso, como o Benilson e o Thiago disseram. Né? Talvez até dentro dessa questão da normatização, né? Talvez nós vamos estar aí prestes a discutir de maneira mais afinca essa questão, até que ponto, né, uma criança ela vai poder estar utilizando um aparelho ou não, enfim. Isso não significa, tribuneiros, que seja uma censura. Nada disso. Nada disso. Então é bom a gente deixar bem claro aqui, né? Até porque nós fazemos aqui o podcast, né? E também trabalhamos aqui com tecnologia, né? Nós temos aí, tivemos uma entrevista muito bacana, professora, com o historiador Edmundo Rocha. Sou fã. Né? Inclusive, nós também. Quem não é? Inclusive, numa sala de aula foi colocado, né, a apresentação, a entrevista dele para os alunos. Né? Quer dizer, trabalhamos também com todos nós trabalhamos com tecnologia, dependemos dessas plataformas, né, para que nós possamos levar a nossa mensagem, como a professora Marta está fazendo, e é louvável isso, e parabéns por esse trabalho, porque eu, sinceramente, vejo mais em TikTok, dancinhas, piadinhas, joguinhos, e eu não vejo trabalhos assim de tamanha importância como essa, né? Que é
tentar e ensinar como manter esse equilíbrio, né? Como a monja diz, né? Manter um equilíbrio. Ela mesma, nós estávamos fazendo entrevista, ela também estava lá, o celular dela estava aqui do lado, a assessora dela estava já mandando informação ao Sérgio, Thiago, Benilson estão falando pra caramba, aí vamos encerrar a entrevista, não, brincadeira. Mas ela estava com o celular, né? Porque ela também depende disso. Então nós não queremos aqui banir isso, e quem somos nós para isso, professora? Dentro dessa questão, né, do projeto da professora, os senhores estão satisfeitos para que a gente possa dar agora sequência a algo muito bacana que aconteceu em São Paulo? Eu acho que a Marta cumpriu o papel que uma figura pública tem que cumprir. Ela observou, ela viu o que estava acontecendo e ela levantou a bandeira e falou: nós estamos com um problema aqui. Esse é o papel do gestor público, estando ocupando o cargo ou não. Esse é o papel do intelectual, vamos chamar assim, da pessoa pensante da cidade. Da cidade não, da sociedade como um todo. Ela falou: estamos com um problema aqui, vamos discutir esse assunto? Isso é importante, porque as políticas públicas que ela citou, que a gente citou aqui, elas são demandadas pela sociedade. O que a Marta faz é chamar a atenção das pessoas para um problema real. Sim. Isso está acontecendo dentro das casas, dentro das famílias, isso está trazendo problema de relacionamento, problemas de toda a ordem, e a gente tem que conversar sobre isso. Eu acho que é isso que a Marta fez. E, nesse ponto, ela cumpre o seu papel enquanto formadora de opinião. Eu acho que é muito bacana. E eu digo, não precisa ocupar um cargo público para isso. Eu acho fantástico. E dentro disso, professor, eu vou dar sequência a isso, eu vou dar sequência ainda nessa questão. De 0 a 100, professora, desde que a senhora iniciou esse trabalho aí, quais os efeitos práticos aí que a gente pode estar destacando? Esse vídeo aí, que é o da triangulação. Vocês assistam. Olha, eu assim, de novo, né? Eu recebo muita gente falando, e muito feedback positivo, muito mesmo. Alguns que eu me lembro, assim, uma mãe me mandou um áudio. Marta, esse vídeo, coincidentemente, o vídeo da triangulação, para mim foi um divisor de águas. Na hora eu enxerguei que você estava falando uma coisa e eu vi acontecer na minha filha. Minha filha sem criatividade, só queria aquilo, não dava, chorava. Menina de 3 anos, a mãe contando para mim. Então, assim, eu tenho visto bastante pessoas interagindo comigo. Mas, é claro, é um trabalho de formiguinha. E não sou só eu, tem várias pessoas falando sobre isso. Vários, que eu até já citei aqui, o Daniel Becker, o Léo Freiman. É que cada um aborda um aspecto, né? O Daniel Becker vai muito para essa questão da natureza, menos telas, fala pouco das telas, e o Léo Freiman fala só das telas, quase não fala da natureza. Meio que juntei as duas coisas ali, né? Como a natureza como uma opção. Porém, tem um outro aspecto que eu gosto de falar, que é que eu encerro o meu capítulo aí, que é essa coisa de botar as pessoas a pensar na natureza e de interagir com a natureza e de se preocupar com a natureza, principalmente com a preservação, hoje não é mais papo. Eu posso falar isso, que depois que a Carol falou para mim essa palavra, eu posso falar à vontade. Não é mais papo de eco-chato. A Carol é minha querida lá do Parque da Lagoinha. E um dia eu queria falar isso para ela, mas eu estava meio sem graça de falar. Ela falou assim: você quer falar que é papo de eco-chato? Eu falei: eu quero falar que não é. Ela falou: então, não é mais papo de eco-chato hoje. A gente cuida da preservação hoje, nós estamos, né, com seríssimos problemas de sobrevivência. A espécie humana está ameaçada e isso hoje não é mais né, aquela coisa que está lá distante. Eu lembro que depois de muitos tempos de idade, né, você vai lembrando das coisas antigas. A música do Roberto Carlos, que fez muito sucesso na década de 70, 80, que ele falava das baleias, vocês lembram? Né? Sim, a preocupação com as baleias. Gente, não dá mais para você se preocupar só com o que está distante. A gente tem que preocupar com o lixo dentro de casa. Né? Se preocupar com a queimada, porque... Então, assim, essa preocupação, uma criança que está crescendo distante da natureza, que preocupação que ela vai ter com a natureza? Quem que serão os defensores da natureza? Quem que vão criar as leis para defender a natureza? Ninguém. São elas. Vai ser. Então, assim, e isso é muito sério, e eu encerro o capítulo do livro falando disso, porque hoje não dá mais para você falar: não quero saber desse assunto, esse assunto não me interessa. Não tem como. Não dá. Né? Se a gente entrar agora aqui, entrar na qualquer jornal online aí, veja as desgraças que aconteceram.
na semana passada mesmo, desastres naturais, mas que tem a ação do homem por trás. Que você não pode dizer que aquilo foi um desastre natural. Sim. É um desastre natural causado pela ação do homem desenfreada, as chuvas, tudo. Então, professora, como nessas questões de desastres, né, nós tivemos aí recentemente ataques, né, em escolas, né? A última eu não me lembro, foi no Paraná, professor? Foi no Paraná. Paraná, ali morreu um casal, né, de alunos e tal, e inclusive mataram o cara, o atirador, apareceu morto na cadeia, lá estava preso. Ele era esquizofrênico, né? Esquizofrênico, né? E nós tivemos outros e outros, assistimos isso e temos receio de que isso existe dentro dessa atividade da criança lá, do adolescente que sofreu bullying, enfim, porque também tem muitas dessas histórias, né, que sofreu bullying no passado, naquela escola, tal. Está dentro desse projeto também, professor? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais para a gente. Sim. Olha, os 3 últimos episódios, que foi um em São Paulo, um em Santa Catarina, que foi o mais, né, cruel, e esse último do Paraná. Os 2 últimos foram muito poucos divulgados pela mídia, né? Principalmente o penúltimo, que foi aquele, né, de Santa Catarina, que foi muito cruel, porque houve meio que uma combinação de que não se contar muito detalhes, porque só o fato disso ir para a mídia, de contar detalhes... Nos acusaram, né? Assim, que a imprensa estava fomentando isso, né? Então, teria que ter um cuidado, eu até entendo, tem que ter um cuidado maior. Né, sim, então, agora fala-se muito pouco. Ontem eu comecei a procurar... Quando aconteceu isso, eu comecei a procurar e estava lá no rodapé do jornal, estava pouco divulgado. E isso tem a ver com essa... né, com essa coisa de proteger um pouco, de não falar tanto disso, para que não fomente. Mas o episódio de São Paulo foi muito assustador pelo seguinte: o menino, eu não me lembro agora, mas acho que 13 anos, que fez aquilo, que matou a professora, e só não matou mais gente, porque as professoras, né, foram muito valentes, sim. E o detiveram. 2 horas antes de sair, 2 horas antes do episódio, ele postou na rede social dele. Chegou o grande dia, estou muito ansioso, a ansiedade está me matando. Tomara que eu consiga um kill, que diz que é a linguagem de algum jogo lá. Me desejem sorte. E adivinha o que aconteceu? Um monte de curtida. Né? Então, assim, e a própria rede social fomenta isso. Tem uma notícia também desse ano, de um menino que foi, né, a família inteira foi presa, porque descobriram material de neonazismo na casa dele. Ele tinha sido cooptado pelas redes sociais e conseguiu convencer a família de que aquilo ali era legal e apreenderam um monte de material de nazismo. Então, assim, pelas redes sociais, isso ganha uma repercussão, uma capilaridade, uma força, muitas vezes pelo anonimato que as pessoas conseguem. Então, é muito sério. Então, assim, eu falo também numa live que eu fiz e apresentar algumas coisas, mas falando, de novo, da figura de largar o menino na Avenida Paulista, 11 horas da noite. Né? Se ele tem acesso liberado ao que ele bem entender, com a pouca idade que ele tem, ele não tem discernimento. Não é que ele seja maldoso, ele vai se tornar porque ele tem ali o mundo, o mundo ao toque das mãos dele. Tanto ele pode ir para o bem, quanto ele pode ir para o caminho do mal. Isso é em todo lugar. Né? Inclusive aqui, tribuneiros, hoje você pode ver que tem aqui um cara que está tossindo, né, em cima de mim toda hora. O cara está doente pra caramba, tossindo. O cara não para de tossir, tribuneiros. Mas nós estamos vendo aqui, hoje vocês estão se deparando aqui com 2 vozes. Né, 2 vozes assim, aviludadas, né, do Tiago e do Benilson. Meio a lá 0800. Não sei se vocês lembram disso, mas tinha um 0800. Tá bacana essa voz. Você ligou. Olha só que bacana. Que isso, cara. Que lindo. Que Tecle 1. Você tem um WhatsApp? Tecle não, era Disque. Disque 1. Aí o cara ia lá. Isso era antes do celular, né? Entrega a idade. Você tem WhatsApp? Eu lembro até o número do telefone da minha casa, Benilson, no tempo que era do Discar lá, 7071. Nossa, aí tinha um macete, sabe qual era o macete? Assim, dependendo, para economizar,
o pessoal colocava cadeado no disco. Lembra disso? Sim. Tinha uma chavinha. Cara, Pois é. E aí o que acontecia? Você tinha um macete. Você tinha em cima do telefone, você tinha o gancho. Aí, lembra? Botar o telefone no gancho. Aí você ficava, por exemplo, se você queria discar o número 3, era só dar 3 batidinhas no gancho. Aí Código Morse. Agora que você Ele vem foi me contar lembrar, isso. velho. meu amigo, Olha, é verdade, cara. as más companhias ensinavam as coisas pra gente, pois é. Já que o Ó, assunto estímulo, criatividade, ó, tá vendo? Ele já usava, que o né? assunto é telefone, É tédio. minha mãe Tédio. foi telefonista na década de 40. Olha só. Era Sua tia também. minha mãe e minha tia. E era antes dela casar. E era 24 horas para completar uma ligação. Você sabe que tem uma história Nossa. engraçada que eu aprendi, não com a mãe, mas com a tia dela. De um cara que chegou ali na Estação Abernésia, porque a central telefônica era na Estação Abernésia, né? E tinha um cara sentado no trilho, né? Aí passou a noite lá, os caras falaram, o que você foi fazer? Aqui eu pedi uma ligação, ela pediu para eu esperar na linha. Mentira, velho. Boa, hein? Histórias... De Dona Hilda. Dona Hilda, histórias de Campos. Isso está gravado. Não, é que eu pedi uma ligação para São Paulo, ela mandou eu esperar na linha. Mas era 24 horas que demorava. Tá vendo? Ih, coitado, cidadão. Boa. Histórias de Campos do Jordão. Boa, O Pedro boa. Paulo Filho deve ter uma crônica. Pra perguntar pro Dino. Boa. Tribuneiros, estamos aqui com a nossa ex-secretária de Educação de Campos do Jordão, Marta Esteves, né? Falamos bastante a respeito aí das telas e tal. Mas não fica com raiva da gente, não, tá? Nós estamos prestando serviço, né? A professora, ela está aqui numa preocupação danada com você aí, que está na tela ali 24 horas, que tua criança está lá, teu filho, tua filha está lá no quarto agora, neste momento, né? É bom dar uma espiadinha, ver o que ela está fazendo, ver o que o filhão, a filha está fazendo lá, que tipo de conversa ela está tendo. Ciclos de amizade que ela tem. Ciclos de amizade, sempre é importante. E essa é a orientação da professora, né? É a questão também do equilíbrio, né? Tudo que é demais, assim, consome muito, né? Deixa a gente, assim, meio burrinho da cabeça. Então, a gente tem que estar né, antenado, olha que legal, antenado com as informações, né? Sabendo que isso, mais uma vez, é uma questão de saúde pública, né? Então, por isso, nós temos a Marta Esteves aqui com esse trabalho maravilhoso e essencial para toda a sociedade. Boa. Tribuneiros, quero aproveitar e mandar um abraço especial aos nossos patrocinadores, apoiadores, Savoy Leilões, né? Hotel Savoy, que nem da avó, Douglas Fagundes, eu sempre gosto de falar o nome do nosso técnico aqui, que ele tem um puta de um estúdio bacana lá, né? Aliás, vocês, podem entrar em contato direto com ele, ele tem serviço pra caramba, tá com a agenda lotada, mas ele vai colocar você lá na agenda, não tem problema não. DF Estúdio, né? Entre outros e outros patrocinadores, apoiadores, né? Um abraço para todos vocês, tribuneiros. Além disso e além da lousa, né? Nós tivemos em São Paulo aí o lançamento do livro na qual a professora Marta Esteves, ela é coautora, acertei, professor? Sim. Que é justamente Além da Lousa. Não é isso, professora? Exatamente. Foi em São Paulo, o lançamento é 17. Bombou, professora, lá? Bombou, foi muito bom. 17 de junho, em São Paulo, em Alphaville, na verdade, a editora Chave Mestra. E a forma que eles chegaram até mim foi pelo Instagram, né? Eles selecionaram, são 29 autores que falam exatamente sobre o tema, além da lousa. Então, como ir além das aulas, além da sala de aula. Na verdade, ele tem duas vertentes. Alguns, né, com essa questão mais além da sala de aula, e outros com uma coisa assim de história de vida de algumas professoras, como que ela, mesmo como professoras, como que elas, né, tiveram outras oportunidades, empreenderam, enfim, tem uma série de algumas, né, vertentes aí o livro. Mas eu escrevi basicamente sobre tudo isso que eu já falei aqui, certo, que é a questão do excesso de telas e da ausência de natureza. Então, de que maneira que eu falo que é possível ter... O meu tema é possível ter aulas transformadoras. Eu afirmo que sim, né? Porque essa possibilidade de tirar a criança da sala de aula... A gente pode ir abrindo aqui, por favor, pode abrir. Tirar a criança da sala de aula, levá-la para ter contato com a natureza. Inclusive, um dos autores que eu citei aqui, que é o Richard Louv, que é o norte-americano que escreveu A Última Criança na Natureza, ele fala o seguinte,
que pega uma sala de aula com os alunos mais baderneiros e leva esses alunos para uma atividade ao ar livre, que eles tenham que, né, fazer alguma atividade, escalar, geralmente são os líderes. Por que muitas crianças são inquietas e não param e não prestam atenção em sala de aula? Porque elas gostam de outro tipo de estímulo. Coloca elas numa situação que elas possam, né, se expandir, elas têm outro comportamento. Então, e aqui são os autores. A minha foto está na outra contracapa, no final 29. Vamos três tribuneiros de plantão. 3 homens e 26 mulheres. Quer ver? Deixa eu mostrar a minha página aqui. Fotinho by Matheus. Matheus é meu sobrinho, neto. É uma equipe, né? É uma assessoria ali, né? Bem assessorada. Já ensinou a professora até a falar bombou, né? Tá bombando. Viralizou. Né? Para quem não queria seguidor, não queria que ninguém me seguisse, porque eu não era novela. Já tá com quantos seguidores? 60 mil. 60 mil seguidores. Poxa. Você tem uma Campos do Jordão e mais um pouquinho de seguidores. Não, e respondendo, e tendo tempo para responder, né? É muito legal. Né? Essa turma toda aí. Então, o meu capítulo aqui é possível ter aula Bom, transformadora. ótimo, porque aí a câmera, isso, já vai mostrando aí, professora. Vai explicando para a gente aí. E aí a minha frase, porque nós tínhamos que colocar uma frase de impacto, né? E a minha frase de impacto é aquela ali, a questão da preservação com o meio ambiente. Porque, na verdade, eu dei uma volta para chegar nisso, né? A criança que está em excesso de tela, ausência de natureza, ela vai crescer sem essa visão do todo. Não cria uma cosmovisão e não tem essa preocupação com a preservação do meio ambiente, que hoje não dá mais para a gente, eu quero ter ou não quero ter. Todo mundo tem, ou nós vamos todo mundo morrer junto, abraçados, morrer na praia. Por conta de Campos, nós temos tudo isso. Tudo isso. Olha a beleza que tem essa cidade. Então, a gente tem conseguido... Deixa eu aproveitar aqui, enquanto essa câmera aqui vai filmando aqui, Tribuneiros aqui. Olha que bacana o livro, hein? Só me mandar mensagem no direct, quem quiser, do meu Instagram. É isso que eu ia perguntar, como é que faz para adquirir o livro? Manda mensagem no direct que eu entro em contato, ponho no correio ou entrego pessoalmente. Aliás, amanhã eu tenho que entregar um monte. Hoje mesmo nós tivemos aqui, hoje mesmo, antes da... Até quase um dia de autógrafo da professora aqui, porque eu falei a respeito do livro, né? Benilson, Thiago, Douglas e aí Humberto, né? Já, porque a filha dele ama ler. Que graça. A filha dele ama ler, a Luísa. Ela, assim, é um livro por dia. É uma coisa assim espetacular. Caraca, então, o presente que é dado desde criança à filha do Humberto, Humberto é o dono aí da loja Futimania, tá? Nosso amigo palmeirense. Né? Tem que destacar isso. Mas como vocês são chatos? Não é, nós estamos na ascensão. O marido Mas da como? professora, tá, olha, e hoje... Poxa, é fácil, a gente assiste jogos de Palmeiras, dá uma emoção. E é bonito falar de Palmeiras. É coisa linda. Mas voltando. Na época do Pelé eu não fazia isso, até porque eu nem era nascido. Mas São Paulo, já falei, São Paulino fazia. Fazia, Olha, verdade. Eu só não sou palmeirense porque eu sou filho do meu pai, porque meu avô, Mané Cabaça. italiano, Então. ele era palmeirense. Minha mãe era palmeirense. Casou com meu Palestra, pai, São né? Paulino roxo, ela virou São Paulina, não teve como. Mas se eu não fosse filha do meu pai, eu era. O tema hoje não era educação. Vamos voltar. Vamos voltar para a educação. E aí o Humberto, aí eu falei para o Humberto durante a semana, e ele falou, nossa, liga para a Marta, vê se ela pode me trazer um livro, tal, que eu compro o livro, porque eu quero dar o livro autografado para minha filha. E eis que esse dia chegou, a Marta chegou aqui, o Humberto já estava, colocou até perfume, né, para tirar foto. Né? E o Humberto, tiramos foto aqui, né? A Marta autografou, né, o livro para a Luísa, e eu tenho certeza aí que dá um baita uma presente, sementinha né? plantada ali. Um baita Com presente. certeza. E Tribuneiros, olha, ó, mais uma vez, como é que faz para entrar em Só contato? me manda um direct. Primeiro eu vou divulgar meu Instagram. Isso, se me divulga permite, já. É isso Bora. que eu gostaria. @professora Marta Esteves, tudo junto. Ponto. Tá? Na verdade, é Instagram, Facebook, tem um canal no YouTube também, é tudo o mesmo endereço. Tudo mesmo @, que também eu não sabia que Como podia que é falar mesmo, assim. de novo? @professora Marta Esteves. Tudo junto. Eu fiz muita questão de me
intitular e me chamar professora, né? Que é o que eu sou de formação. Então, professora Você me lembrou agora o Mainar Góes. Professora. O Mainar, ele era advogado, né? Foi presidente da Câmara, foi secretário de Educação. E eu falava, como é que eu chamo? Acadêmico, escritor. Como é que eu te chamo? Ele falou, professor. Eu sou professor. Isso é importante. Eu gosto muito. Tenho meu currículo, mas é professora. É assim que eu gosto de ser chamada e assim que eu gosto de ser lembrada. Aliás, eu sou professora há 40 anos e eu tenho até hoje encontro com os meus aluninhos dos primeiros anos que eu dei aula, advogados, médicos. Tia Marta, eles me chamam de Tia Marta. Tia Marta. Então nós temos aqui, ó, da Tia Marta, na verdade a nossa professora Marta Esteves aqui, o livro Além da Lousa, que foi lançado em São Paulo, né? E bombou, né? Lá, certamente, e estará bombando com certeza ali. Tribuneiros, adquirem, por favor, ó, tá fantástico aí esse livro, vale muito a pena. Aliás, é uma oportunidade para você deixar um pouquinho a tela de lado. Um estímulo, né? É um estímulo bacana, além da lousa, para que você possa aprender muito mais com a professora Marta Esteves. E faça melhor. Acaba de ler e já manda uma mensagem para a Marta também. Exatamente, comentando o livro. Comentando o livro. E manda pra gente também, tribuneiros, ali, @TribunaCast Oficial. Manda também o que você achou do livro, o que você achou desta entrevista com a professora Marta, né? Com o Benilson, o Thiago, o Douglas, com a Fabrícia, né? Com vocês aí, a nossa audiência, para isso que nós fazemos aqui o nosso podcast, e dependemos que você entre lá na tela para assistir essa entrevista, né? E é muito importante. E, professora, depois dessa pergunta, eu gostaria que a senhora fizesse uma... Não, antes disso, a galerinha vai brigar comigo aqui. Benilson Antoniolo... Oi. Alguma pergunta para a professora Marta? Só agradecer e, assim, Marta, continua. A gente precisa muito, a sociedade precisa muito que você continue levantando essas bandeiras. Essa é muito importante. Tiago, e agradecer pelo convite, né, Sérgio? Você, do Thiago, da equipe toda, para estar aqui novamente. Será sempre bem-vindo. Você vê que eu só indico gente boa. Monja. É verdade. Pois é, né? Monja, agora a Marta. Comparar com a Por Monja, favor. nossa, coitadinha. E eu não sabia que era palmeirense também. Senão não tinha nem indicado. Fala que tá ficando insuportável. Estamos abertos. Você viu que eu tô traumatizado, né? Não, eu nem tô, já não tô ligando. Né? Estamos abertos, Benilson. Estamos abertos para mais convidados. Por favor, nos indique, que eu tenho certeza. Tá. E você faz parte do TribunaCast. Obrigado. Você é o jeito do TribunaCast. É o perfil que nós Isso tanto é bom ou é esperamos. ruim? É maravilhoso. É bom, positivo, boa. Tiagão, alguma pergunta a mais ou não? Além dessa tosse irritada, eu não vejo a hora, tribuneiros. Veja bem. Olha, começou. Eu não vejo a hora de terminar a entrevista. Não, claro. Eu gostaria de ficar mais 2 horas aqui. Mas eu tenho. Porque esse papo é extremamente relevante. Mas o que eu tô com medo é da tosse do cara, porque eu acho que em 2 horas vai ser mais ou menos mais 1000 tosses aqui na minha Semana cabeça. que vem vai ter um acetato. Vai, porque, não, e pior que, professora, ele escolhe esse lado, ele não vai para lá, pro lado. Isso aqui tá me deixando assim um pouco apavorado, professora. Próxima semana ou máscara ou um acetato. Pelo amor de Deus. Tomei injeção hoje. Professora, com todo respeito, tomei injeção hoje, mas esse tempo nosso aqui, ele mexe mesmo. Olha, na minha posição, foi um prazer imenso, tá, poder compartilhar esse podcast com você, professora. O aprendizado, a tua visão. Meu, é fantástico, tá? Fantástico mesmo. Me sinto realmente numa posição gratificante em poder estar aqui com você. Você vai começar a ler mais, é isso? Não, na verdade, eu estou lendo, sim, aqui. Eu não estou lembrando o nome do autor lá. Não, eu acredito. Entendeu? Mas o Sérgio, ele pega no meu pé. É o e-book, né? Ele tá no e-book. Não, assim, não, o livro meu eu gosto do livro. Eu tenho uma sequência de livros em casa lá, eu gosto. É uma delícia. Olha, legal, é bacana. Olha que gostoso. Né? Que gostoso. Deixar esse microfone aqui, tá atrapalhando. Ó, tribuneiros, olha que bacana, ó. Você chegar e folhear assim, ó. É muito bom. Cheiro do livro, né? O cheiro do livro. O cheiro do livro, meu. Isso aqui é fantástico, velho. É muito bom. E é isso. Na minha parte, realmente é um prazer imenso recebê-lo. O que eu ia dizer, Sérgio, é que assim,
quem tiver, assim, os homens públicos, as pessoas que hoje fazem leis neste país, nessa cidade, tem que ouvir, porque a Marta, ela levantou, como eu disse, essa bandeira, estou usando esse termo bastante, porque é uma bandeira mesmo, e tem muita gente perdida e precisando de orientação. Então, que nas assembleias, nos plenários, nas câmaras, nos governos, nos comitês, nos conselhos, sim, esse assunto seja discutido, que a Marta seja ouvida, porque o que ela tem trazido aqui é uma mudança abissal no comportamento humano e que vai refletir lá na frente. A gente não sabe onde é que isso vai dar. E é preciso parar para discutir esse assunto. Perfeito. Sim, perfeito. Professora Marta, eu vou deixar a pergunta por último. Por favor, naquela câmera ali, junto com os tribuneiros, uma mensagem, né, que você possa dar aí para a sociedade, né, enfim, um voto de esperança, tá, professora? Legal. Né, nesse mundo tecnológico, um voto de esperança. Bom, primeiro eu agradeço o convite do Sérgio, do Thiago, do Benilson pela indicação, meu irmãozinho de jornada aí. E assim, como eu tenho dito para os pais, né, não dá para terceirizar a educação dos filhos, não dá para delegar para a internet. A infância, ela dura muito pouco tempo. Né? Quem tem um filho hoje, vamos imaginar que nasceu uma criança hoje, ele vai ser recém-nascido por 28 dias só, ele vai ser um bebê por 2 anos somente e vai ser criança por 12 anos apenas. A partir de 12 anos, entra na adolescência, a juventude, adulto. Então, assim, é muito pouco tempo para ser terceirizado. Então, tem que aproveitar esse tempo de qualidade com as crianças. Porque se hoje uma criança que nasceu hoje, que pode viver 100 anos, que hoje já é possível com a evolução da medicina, ela só vai ter tido 12 anos de infância. Então, aproveitem, pai. Eu ouço muito isso de mães. Está valendo a pena. Eu estou deixando a minha casa bagunçada. Tem dia que eu não faço comida, mas eu estou com meu filho o tempo que eu preciso, que eu posso estar, eu estou, e com o tempo de qualidade. Aliás, eu gosto muito de falar isso para as mães, né? Que uma casa muito arrumada, geralmente é uma casa triste, sem vida. Então, deixa a casa um pouco bagunçada, mas deixa a criança ser criança. Se sujar, faz bem. Deixa a criança rolar na grama, lá fora, brincar. Tinha uma propaganda de sabão em pó, há muitos anos atrás, que falava isso. Se sujar, faz bem, ou se sujar, faz parte. Eu uso isso aí, já fiz vários vídeos falando. Deixa a criançada rasgar roupa, deixa a criançada rolar na grama, subir na árvore, pisar no barro, porque eles precisam ser crianças, porque ela é muito curta, vai passar. E muito curta para ser desperdiçada com tantas telas. Então, a minha mensagem é quase que um apelo para os pais. Pensem nisso, se conscientizem de que as crianças... E, assim, nós somos o adulto da relação. Pai, mãe, avô, avó, tio. Nós somos o adulto da relação. Então, nós que conduzimos. Nenhuma criança que eu saiba vai e compra o celular para ela. Quem compra é o adulto que dá para a criança. Então, pensem nisso. E, de novo, não é tecnofobia, não estou, né, de forma alguma, terminando aqui, eu já pego meu celular desesperado, porque, né, mensagem, porque isso, porque aquilo. Nós vivemos, e só vai aumentar essa questão da tecnologia. Então, que esse tempo das crianças de infância seja o tempo de qualidade, porque ele não vai voltar. E o que ela não aprender em termos de relacionamento humano, de desenvolvimento cerebral saudável, ela não recupera mais. Vai ser muito mais difícil recuperar. Recupera com muita dificuldade. A plasticidade cerebral ela está muito na primeira infância, depois ela já vai ficando... Por que às vezes adulto é mais difícil de aprender inglês, aprender um monte de coisa? Porque na infância ela aprende as coisas com muito mais facilidade. Então, ela precisa desse tempo, né, de maturação cerebral aproveitado com coisas positivas. E quem puder, me siga lá no Instagram, né, @professora Marta Esteves, me mande mensagem. Eu estou sempre muito disponível, gosto, faço muita questão. Hoje eu me dedico, né, o tempo todo quase a isso e a palestras também que eu tenho dado. Aliás, também estou disponível tenho várias palestras agendadas já. Então, é isso, pessoal. E eu adorei estar aqui com vocês, foi uma alegria. Resposta rápida, professora. O mundo tem jeito? Tem. Acho que tem. Que ótimo. Tribuneiros de plantão, muito obrigado mais uma vez, né? Essa audiência maravilhosa. Mais uma vez aqui com a presença do Thiago Lima, do Benilson Toniolo, Douglas, um abraço para a Fabrícia e essa convidada especial. Professora, eu gostaria muito que a senhora retornasse, tá? Vai ser um prazer. As portas do TribunaCast estarão abertas para a senhora.
Obrigado, tribuneiros. Um grande abraço. Entra lá nas nossas plataformas digitais e até a próxima terça-feira no TribunaCast.